Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o vereador Marcelo Bucic. Ele é do PSB e é um dos vereadores atuantes na capital mato-grossense. Eu acho que a Câmara Municipal de Cuiabá tem um grupo de vereadores que tem feito uma belíssima atuação e tem levantado alguns assuntos que têm dado resultado, ainda que não dê resultado na Câmara, tem dado resultado para a sociedade. Por exemplo, nós estamos ainda em vias de testemunhar a continuidade de uma crise na saúde, porque o prefeito Emanuel Pinheiro está solicitando do Ministério Público um termo de ajustamento de conduta para que ele possa contratar por 6 meses para lotar o Hospital Municipal e o novo pronto-socorro de Cuiabá. O que, convenhamos, é um absurdo. Ele não sabia que o hospital ia inaugurar um dia, por que não fez esse concurso antes? Então, como é que vocês têm tratado isso na Câmara Municipal? Bom dia, vereador Marcelo. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes. Essa é uma situação que preocupa bastante. Isso aí já foi alertado há muito tempo o prefeito, desde o início do ano, Antero. Inclusive no debate da LDO, nós encaminhamos uma emenda, nós vereadores, que eu digo, vereador Diego Guimarães, Gilberto Figueiredo, Velaton, o Abílio, Dilemário também, para colocar na LDO a priorização dos recursos para a realização do concurso público. Porque o novo pronto-socorro, todos sabem que estava um encaminhamento para ser entregue. Sabia também que tem mais, só na saúde, que foi levantado pelo Tribunal de Contas. Vocês fizeram essa proposta quando? Foi um debate na LDO, acho que foi em maio. O Tribunal de Contas entrou com uma medida cautelar em agosto, dia 8 de agosto, se não me falha a memória, suspendendo qualquer tipo de contratação, se não fosse por concurso ou processo seletivo. Vias que a CPI da Saúde tinha apurado quase 2.800 contratações diretas, sem qualquer tipo de seleção, somente na Secretaria de Saúde. Então, uma questão que já tinha sido alertada, inclusive, pelos órgãos de controle por prefeito Emanuel Pinheiro e pela Câmara Municipal, até com uma emenda na LDO em maio. E desde o início do ano nós vimos levantando essa situação do concurso público, não só na saúde, na assistência social também, propriamente na educação também, que esse grande alerta que tem sido feito pela Câmara e até o momento o prefeito não tomou encaminhamento nenhum, chegando até uma medida cautelar do próprio Tribunal de Contas. Ou ele faz um concurso, ou propriamente o processo seletivo nos casos previstos na Constituição, que é o que é excepcional interesse público, mas essa situação não é excepcional, como você mesmo falou, sabe que tem que abrir um pronto-socorro, tinha uma programação do pronto-socorro, tem quase 2.800 pessoas de contrato temporário. Ele prometeu que ia abrir o pronto-socorro em abril. Aí eu disse aqui que ele ia falhar na promessa dele, do Pedro Táxi, quando eles sumiram com aqueles 82 milhões de reais. E na verdade falhou. Né? Só vai conseguir agora porque a bancada federal conseguiu, junto ao presidente Michel Temer, a reposição dos 100 milhões de reais que ele, Emanuel, fez questão de abrir mão, prejudicando os interesses de Cuiabá. E para quem queria inaugurar em abril, já tinha que ter tomado providência com relação ao concurso público. Ou seja, o Ministério Público vai cair nessa se quiser. Ele não pode, mas tem lá o prédio e se não fizer isso, não vai inaugurar. Não inaugure. Com indicação de vereador, o cidadão quer ser tratado por quem tem competência, por quem tem mérito, não por quem é indicado por vereador A, B ou C. Que a gente vê muito nessa questão do prefeito, ele fabrica uma emergência, né? Ele deixa a situação correr para o pronto-socorro que vai ser aberto agora, a princípio inaugurado agora em dezembro, para forçar, por exemplo, os órgãos de controle, a própria Câmara Municipal, de que se não tomar aquela medida proposta por ele, o novo pronto-socorro não abre. Então, essas situações não podem ocorrer numa gestão que a gente sempre coloca na Câmara Municipal, que tem que ser uma gestão eficiente, transparente, voltada para a responsabilidade fiscal, já alertada para o prefeito, encaminhado para o Ministério Público, encaminhado para o Tribunal de Contas. Então, a gente acaba pedindo socorro, né, para esses órgãos de controle, apresentando essas situações para que realmente tenha um concurso público para que abra um novo pronto-socorro. Além disso, também
a abertura de um concurso público é bom para o regime próprio de previdência, é uma saúde financeira para o regime próprio de previdência, no caso do Cuiabá-Prev, e tem uma gestão permanente, porque esses cargos de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem são de natureza permanente e tem que ter dentro da estrutura da Prefeitura Municipal de Cuiabá, para evitar indicações políticas, como foi ventilado na CPI da Saúde. O vereador Abílio encontrou uma planilha com mais de 1.000 indicações políticas. Então, isso não pode acontecer. Então, é por isso... Essa planilha foi entregue ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e tal? Foi. O vereador Abílio entregou todo o relatório da CPI da Saúde para os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, foi encaminhado todo. Tá. E nessa planilha tem o nome do cidadão indicado e o nome de quem indicou? De quem indicou. Essa planilha que foi naquela visita que ele fez, que chamaram a polícia para ele, correu toda aquela situação, naquela oportunidade ele conseguiu essas informações. Tá, e isso num documento interno da própria prefeitura? Da própria prefeitura, num computador da prefeitura, que ele estava acompanhado dos servidores ali do próprio setor, né? Tá, isso já está documentado na CPI. Foi feito... encaminhado para os órgãos de controle ao final da CPI e também com as mídias, impresso. Quantas contratações que eram? Porque agora, recentemente, o Ministério Público mandou ele demitir 423. 423 é somente no Hospital São Benedito. Na Secretaria de Saúde, na estrutura da Secretaria de Saúde, tinha 2.733, se não me falha a memória, de pessoas contratadas por contrato, sem processo de seleção. Então, uma é o Hospital São Benedito, que é essa do 433, o outro... Que o Ministério Público já tomou providência. Com relação aos outros, o Ministério Público ainda não tomou providência. Com relação aos outros, ainda não tem uma medida ainda tomada. O que tem é o cautelar do Tribunal de Contas suspendendo qualquer contratação direta, a não ser que seja por concurso público ou um processo de seleção. Tá, e nessa planilha tá o quê? Vocês não podem divulgar isso para a imprensa, não? O relatório da CPI ele já foi divulgado. Eu queria saber assim, tem o nome e tem o autor da indicação. Sim. Essas indicações são de vereadores? De vários atores políticos. Vereadores, deputados, o próprio prefeito, filho do prefeito, parentes do prefeito, tem vários atores políticos ali que estão nessa planilha que já está no relatório da CPI. De acesso público. E que seus colegas que defendem o governo falam disso na Câmara Municipal? Alguns deles falaram que vocês querem montar um circo, não sei o que, etc. Aí veio a ação do Ministério Público, eu acho que eles diminuíram o tom. Como é que fica depois que dessa busca e apreensão do Ministério Público? O que foi uma vergonha para Cuiabá, né? Porque um hospital que era produtor de boas coisas está virando caso de polícia, né? Toda ação voltada para fiscalização, transparência, que os vereadores da oposição é taxado como quer aparecer, quer mídia, quer isso. Então, o que é obrigação da gente, o que é obrigação nossa como vereador de fazer, para muitos colegas, eles entendem que seja uma questão midiática, questão de promoção. Quando é obrigação do vereador e é o que a população mais pede da Câmara Municipal, não só da Câmara, mas todo o Poder Legislativo, a atuação de forma independente no âmbito da fiscalização. Acaba caindo para essas questões de que aparecer, que é mídia, a Câmara é circo, você quer se promover, quando é nossa obrigação, e a gente vai continuar fazendo. Nós estamos numa atuada com vários vereadores trabalhando em bloco em prol da melhoria da nossa cidade, né? Tudo isso impacta na prestação de serviço para o cidadão, e isso não pode acontecer. Então, por isso que nós temos que estar trabalhando em prol da fiscalização do recurso público. Tá. Os vereadores tem aqui, tô lendo aqui, PF cumpre 8 mandados contra a fraude e até 13 milhões em aposentadorias. É uma farra, né? As pessoas fazem diversas questões. Mas eu quero dizer o seguinte: o Emanuel anunciou ontem várias ações importantes para Cuiabá. Não sei se essa coisa sai do papel, não sai do papel, mas o anúncio é muito positivo se acontecer. Aquele viaduto lá perto da Ponte Sérgio Mota, outro viaduto aqui no Jardim das Américas que desafoga um trânsito ali da Avenida das Torres,
que são duas obras essenciais para o sistema de trânsito de Cuiabá. E a questão do mercado municipal, outras questões que ele anunciou que estão sendo concluídas. Os vereadores têm acompanhado esses fatos todos? Sim, sim. Nós temos acompanhado, Antero, até essas obras, muitas delas, a grande maioria é fruto daquele projeto dos 300 anos que ele lançou, que falou que queria ser inaugurado no ano que vem. Tanto que naquela oportunidade nós até mesmo emitimos um alerta para o prefeito, falou, se ele fosse depender só de emenda parlamentar, recurso próprio, para fazer essas obras, como ele ventilou naqueles 500 milhões que ele anunciou, ele não iria fazer nada. Nós fizemos um levantamento dos últimos 7 anos, de 4 gestões, que apenas de quase 1 bilhão que foi previsto nas LOAs, apenas 7% realmente veio para Cuiabá. Então, se você não procurar novas alternativas, se o senhor não procurar novas alternativas, o senhor não vai fazer nada e esse sonho vai virar frustração do cidadão cuiabano. Tanto que ele foi buscar empréstimo junto ao Banco do Brasil, que foi uma lei até aprovada pela Câmara Municipal, para construir esses 2 viadutos, que são importantes para Cuiabá. Nós demos o parecer favorável, dentro que estava da legalidade do processo, e começou a realizar. Nós estamos Mas e a capacidade de endividamento de Cuiabá suporta isso? Suporta. Cuiabá é em torno de 120% da receita corrente líquida, e Cuiabá, naquela oportunidade, estava com 30% dessa capacidade. Então, diante disso, da capacidade de endividamento e de pagamento, que estão os 2 limites que a gente verifica, estava dentro da capacidade de Cuiabá, e agora ele vai lançar a licitação. Só que muitas das obras dos 300 anos sequer começou, sequer nem anunciou, só tem o anúncio daquela oportunidade que ele fez, aquela apresentação dos 500 milhões. Quanto ao Mercado Porto, lançou a licitação semana passada. Então, muitas obras sequer, o contorno leste, por exemplo, não tem nada até o momento. Tem uma pequena previsão na LOA, mínima da previsão, tem o Museu de Cera que ia ser inaugurado, o marco do São Gonçalo Beira-Rio também nada foi apresentado. Várias das obras previstas, aquele sonho dos 300 anos, pouco se fez. O que a gente vê é o prefeito lançador de obra, lançador de placa. Nós fizemos um levantamento no site PNB Online e realmente elencamos todas as promessas e o que foi realizado, o que não foi. E realmente, diante das promessas, a dívida é grande. A dívida é grande. Então, não pode ser só a Cuiabá dos 300, uma série de obras que estão paralisadas. A Cuiabá dos 300 anos não pode acontecer essas situações. Eu fui, por exemplo, na UBS do São João del Rei, a obra está parada, está exposta a chuva, a sol, materiais jogados. Lá no Ouro Fino também, obra abandonada. Fomos em torno de 12 unidades no Jardim Independência, obra parada, uma série de obras paradas na área de saúde que prejudica o cidadão. Então, a Cuiabá dos 300 anos, isso não pode acontecer. No próprio Jardim Vitória também. Então, são questões mínimas de reforma, Antero, que a prefeitura não consegue terminar. Pequenas reformas não consegue terminar. Lança a obra, tem obra que está quase 1 ano atrasada. Então, Cuiabá dos 300 anos não pode acontecer uma situação dessa. Então, por isso que nós estamos interferindo, estamos no debate da LOA, vamos verificar que se essas obras que estão paradas realmente estão previstos recursos para o ano que vem, para que elas terminem, para que o cidadão não seja prejudicado. Porque essa série de obras que ele lançou dos 300 anos, pouca coisa vai acontecer. Vereador, explique para nós o seguinte: o senhor votou contra uma isenção de juros e multas de dívidas em favor do munícipe? Por que isso? Essa foi um projeto O que é esse projeto? Explica primeiro o projeto. O que é o projeto? Esse projeto, Antero e ouvintes, é um projeto de lei que isenta multa e juros de créditos tributários. Todo tipo de crédito tributário. Aí a gente inclui IPTU, o ISS, os que a prefeitura tem competência de estar apurando. E são dívidas desse ano de 2018. Quer dizer que você que pagou seu IPTU em abril, ou quem não pagou em abril, por exemplo, vai poder pagar agora sem multa e juros. Você prejudica as pessoas que pagaram em dia.
pagaram em dezembro, vai estimular a inadimplência por exemplo, do IPTU para o próximo para ano. o próximo ano. Eu que paguei, por exemplo, em abril, falando, não vou pagar mais em abril e vou deixar para pagar em dezembro, que o prefeito vai isentar. Prejudica o bom pagador, foi mais de 70% da população pagou em dia ali. Então você acabou prejudicando aquela pessoa, sendo que é do mesmo exercício. Se fosse exercícios anteriores, não teria problema. Como já tem um mutirão fiscal que o município faz há vários anos. Mas do próprio exercício, você vai estimular a inadimplência para os próximos anos, em prejudicar, e aí sim, prejudicar a arrecadação do tributo no ano de 2019. Na verdade, o que ele está querendo é arrecadar, né? O objetivo é arrecadar. Só que eu não sei se esse benefício, as suspeitas, Antônio, que vai ser para o cidadão, porque é um projeto para validade por 10 dias, para valer até o dia 21 de dezembro. Então, assim... Deve ter algum interessado. Essa é a grande suspeita. Vai dar tempo de divulgar para toda a população, para fazer uma campanha para realmente divulgar, e das suspeitas é que tem um interessado. Além disso, a lei tem que ter uma série de requisitos fiscais para ela ser aprovada. Nós, como presidente da Comissão de Finanças, e o vereador Diego, presidente da CCJ, para você encaminhar uma isenção fiscal, primeiro tem que estar prevista na LDO. Não estava prevista na LDO desse ano, que iria isentar multijuros desse crédito tributário. Se fosse implementar esse ano, então quer dizer, não está previsto, se ele tivesse previsto na LDO, quer dizer que essa receita desse ano, esses valores dessas receita isentada, não iria prejudicar o orçamento desse ano, porque não estava previsto. Na própria LDO ele já previu. Mas caso ele queira ocorrer esse ano, ele teria que o quê? Junto com o projeto de lei, encaminhar as medidas de compensação. Já que eu vou isentar esses tributos aqui, essa situação, eu vou compensar dessa maneira, para não prejudicar o orçamento desse ano também. Já que se você está tirando de um lado, você vai compensar do outro, para o equilíbrio das contas públicas, que é o que a lei de responsabilidade exige. Tá, mas o projeto foi aprovado na Câmara. Com os pareceres contrários, acabou aprovado na Câmara. E combinou com a lei complementar número 455 de 2018. Então ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer. Aí Se tiver esse cidadão aí, tem que fiscalizar agora quem que é esse beneficiado. Tanto que essa suspeita foi levantada no momento da questão, diante da celeridade no projeto de regime de urgência, do prazo curto para a implementação dela, que o vereador Felipe Velaton já solicitou um requerimento das informações das pessoas ou das empresas, né? Pessoas físicas e jurídicas que vão fazer uso desse benefício, porque a suspeita é grande que tenha algum beneficiado diante da urgência e do prazo curto para essa lei estar vigente. Tem uma manifestação aqui do ouvinte Josué Araújo de Primavera de Várzea Grande, é um ouvinte lá de Várzea Grande. De Primavera. Ele fala: bom dia, não há mais surpresa diante das ações do prefeito do Paritó, que sempre fez política de modo antigo. Hoje ele derruba pontos de ônibus nas praças Maria Taquara e Ipiranga, deixando o povo ao relento. Essa é a Cuiabá que temos, de um gestor que rouba a máquina pública para eleger o filho. É o Josué Araújo do Jardim Primavera de Várzea Grande. Mas ele derrubou para fazer novos pontos, não foi isso? Ele tá fazendo um trabalho aí de ponto de ônibus, que Antero, obrigação das empresas do transporte coletivo. Ele está trabalhando em prol das empresas do transporte coletivo, porque a questão dos pontos de ônibus... Mas é a prefeitura que está pagando isso? Parece que tem uma parceria, que tem iniciativa privada pagando, como é que é isso? No caso daquele do Alencastro. Do Alencastro, foi a prefeitura e tem também um TAC, mas ali tanto que teve um processo licitatório ali do Alencastro. Contratou uma empresa que tem a questão de energia solar, ali foi a própria prefeitura. Então a gente vê muito dessas ações do prefeito até para beneficiar as empresas de ônibus também, porque essa obrigação é das empresas de ônibus. Está no contrato das empresas de ônibus. Tá, e essa licitação do transporte coletivo, por que não sai? Vai ter agora, dia 19, o primeiro edital, a primeira audiência pública para debater o edital do transporte coletivo. Era para ter sido no dia 10, lá na Secretaria de Educação, na auditória, aí foi suspenso com uma medida cautelar do Tribunal de Contas, já que o prazo de anúncio foi um prazo curto. Então acabou fazendo
é um prazo curto, até para não ter grande participação, para ter um grande debate lá. Diante disso, o Tribunal de Contas entrou com uma medida cautelar que ele altere a data para uma ampla divulgação dessa audiência pública para contemplar todos os munícipes para estar debatendo lá e apresentando suas solicitações. Então, todas as ações da Prefeitura Municipal, a gente vê uma série de falhas, tanto que os órgãos de controle volta e meia está interferindo diante de algumas ilegalidades lá. Mas é uma questão que nós temos cobrado, que o prefeito, desde a campanha, falou que em torno de 6 meses ele ia lançar o edital, tanto que o edital está até finalizado na gestão Mauro Mendes. Ele iria fazer alguns pequenos ajustes, mas já chegando no segundo ano de gestão, até o momento não lançou edital. Tá, nós estamos a 19 dias do ano em que Cuiabá vai comemorar 300 anos. Qual que é a sua expectativa para essa festa? Nós vamos ter muito que comemorar ou Cuiabá vai continuar sendo a terra das omissões? O que a gente queria realmente que muitas das ações feitas pela prefeitura, principalmente na área de saúde, na área de educação, que o prefeito tivesse mais um olhar para essas questões aí. O novo pronto-socorro seja finalizado de forma correta, quando tratando-se de concurso público, o cidadão seja atendido, porque é isso que é o cidadão, que é o legado dos 300 anos que o cidadão quer, é na saúde, é na educação, nessas obras de mobilidade urbana. O cidadão não quer só, o prefeito quer fazer festa, né? A verdade é essa, ele quer fazer festa, quer soltar foguete, e não é isso que o cidadão quer. Essa política do pão e circo já está sendo, é rejeitada hoje. Então, o que a gente quer é que os 300 anos tenha a cara do cidadão, seja voltado para o cidadão, com as obras voltadas para o cidadão, não só festa, não só promoção pessoal e festa. É essa que nossa Cuiabá dos 300 anos que a gente quer, que a gente tem trabalhado, tem cobrado junto com outros vereadores. Tem uma pergunta aqui do Adalberto. Ele pergunta o seguinte: como estão as obras das 2 UPAs que o Mauro Mendes deixou em construção? Já não era para ter sido inaugurada e entregue à população? Adalberto. Sim. As 2 UPAs a que ele se refere são as UPAs do Verdão e Leblon. E do Leblon. Isso. Como que estão? Inclusive nas 2 eu fui, nessa visita que nós fizemos uma blitz na saúde, visitando essas obras. Na UPA do Verdão, a informação que nós temos, que fomos lá na secretaria depois verificar, existe um problema na questão do projeto elétrico, que é com a questão do transformador, que teria que ter uma mudança do transformador, que a Energisa não autoriza a abertura diante do projeto elétrico que foi aprovado, que está no projeto, e não suportaria, a rede não suportaria, teria que ter uma troca de transformador, que a secretaria já está tomando as medidas, com uma série de atrasos, já que aquela obra... Mas está faltando só isso? Só isso, segundo a informação. Então está pronta a obra? Está pronta. A obra que o Mauro Mendes entregou com 95% pronta. Então era só alguns detalhes para finalizar. Então está pronta, só essa questão do projeto elétrico, segundo o diretor de infraestrutura da Secretaria de Saúde, o senhor Wellington. Quanto à UPA Leblon, nós fomos lá visitar também. Essa obra já era para ter sido entregue, só que está tendo andamento na obra. Nós fomos lá, visitamos, a empresa está tocando, só que está com certo atraso, e a previsão seria para 2020, quando a previsão da construção da obra era em torno de 1 ano para a construção da obra. Aí, tanto que nós solicitamos as informações da prefeitura, verificar o porquê desse atraso, de tanto da obra, para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Até porque essas obras têm dinheiro aí, né? Tem dinheiro federal, com uma contrapartida do município. Então, e tem prazo também, né? Convênio, a gente sabe que tem prazo para cumprir também. As obras estão andando, estão azulejando a obra lá, toda a obra do UPA Leblon. Tem os funcionários da empresa trabalhando, só que da previsão está com atraso, era para terminar no final de 2017. Mas termina até dezembro? Até dezembro agora não termina. Não. Mas para os 300 anos termina, né? Eu acredito que possa terminar, mas eu acho muito, com muito esforço, Antero, a prefeitura fazendo o seu papel também, fazendo os pagamentos das medições, o fiscal do contrato cobrando a empresa também, tomando as medidas, porque a obra ainda falta muito para terminar ali. Falta muita coisa. Começou a azulejar. Então a do Verdão está mais perto? Não, do Verdão está pronta.
O que falta é o projeto. Falta trocar o transformador. Trocar o transformador, segundo a informação. Do Leblon, ainda está naquela fase de azulejar, está no contrapiso. Então, a previsão, segundo o funcionário da empresa, seria 2020. Por isso que nós estamos pedindo as informações da prefeitura para a gente cobrar. Para encerrar, vereador, eu achei positiva a indicação do Luiz Antônio Poças de Carvalho, que é um homem de bem e tal, tem experiência como advogado e que para a Secretaria de Saúde. Vocês já tiveram algum contato, alguma... Não, ainda depois que ele assumiu a Secretaria de Saúde, a gente não teve nenhum contato com ele, mas a gente já viu. Vamos levar essas demandas para ele, porque ele está tomando algumas medidas diferentes do que vinha sendo tomada pela prefeitura. A gente viu as primeiras ações dele como bem positiva, né? Ele indo lá no pronto-socorro, tomando algumas medidas voltadas para o atual pronto-socorro, e todas essas ações que a gente está fazendo de visita, a gente encaminha relatório para a prefeitura para tomar conhecimento, para tomar as medidas, tudo documentado por relatório, a gente apresenta para eles tomar as medidas. Caso não tome, a gente encaminha para os órgãos de controle. Nessas visitas, vocês mostraram umas imagens na rede social, eu até publiquei no site isso, que foram uma verdadeira vergonha as imagens na área da saúde. O que mais te impactou nessas visitas? O total descaso com o dinheiro público e com a vida do cidadão, né, Antônio? A primeira medida do prefeito Emanuel Pinheiro, voltada para a saúde, ele foi fazer uma visita em todas essas obras no dia 11 de janeiro, inclusive até ele andou com os componentes da rede de controle. 2 anos depois, essas mesmas obras que ele andou estão do mesmo jeito, quando ele falou que teria que ter tolerância zero. Então, foi assim, total descaso com o dinheiro público, com a vida das pessoas. Ali era para atender o cidadão que está perecendo por saúde, e o dinheiro público jogado ao léu, e o prefeito não tomando medida nenhuma, com metade da sua administração já realizada. Tá, tem aqui uma manifestação do Zé Roberto. Muito obrigado pela audiência, Zé Roberto. Bom dia, Antero e vereador. Como pode obra de tamanha importância parada por problema de troca de transformador? Fica tudo por isso mesmo, né? Quer dizer, porque troca de transformador é só pedir e a Energisa faz na hora, né? Ela não pode autorizar com uma carga diferente, porque senão vai dar problema de acidente, pode ter até incêndio lá. Né? Você vê o tamanho do descaso, tanto que a gente está documentando tudo isso aí, a gente vai encaminhar para a prefeitura, para os órgãos de controle também, e pedindo apoio da população, né, que é o controle social também, porque é o tripé do controle, né? O controle interno, que é da prefeitura, o controle externo, que é vereadores, e com tribunais de contas, Ministério Público, e o social, que é a população, que possa denunciar, possa estar cobrando também junto com a gente. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista e qualquer esclarecimento que o senhor queira fazer, por gentileza. Obrigado, Antero, obrigado, ouvintes, mais um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, e estamos à disposição na Câmara Municipal de Cuiabá, onde vamos debater amanhã. Faço um convite para quem quiser participar da audiência da LOA, a 4ª audiência da LOA dos 300 anos da Prefeitura Municipal de Cuiabá.